Vamos lá, assunto de hoje é mistura de soluções com reações químicas, tá? Então, vou fazer 3 exemplos para a gente poder se situar. No livro de vocês também está falando, dando outro nome que a técnica utilizada no laboratório para a gente determinar a concentração de uma solução a partir da reação química com outra solução de concentração conhecida é chamada de titulação. O primeiro exemplo a gente está fazendo o que aqui, ó? Nós vamos fazer a mistura de duas soluções, de uma solução de ácido clorídrico e outra solução de uma base hidróxido de sódio. Na solução da base, eu sei qual é a concentração da base que eu estou adicionando da solução, que é 0,1 mol por litro, e estou adicionando um volume de 50 mililitros. E para reagir, essa base vai reagir com a solução de ácido clorídrico, que eu não sei qual é a concentração, correto? E eu sei que eu vou usar aí para fazer essa reação um volume de 25 mililitros da solução ácida. A pergunta é, o que eu tenho aqui na solução final? Qual é a concentração do ácido que foi adicionado, né? Então, para a gente começar a resolução, a primeira coisa aqui é a gente determinar aqui, escrever a reação química que está acontecendo entre o ácido e a base. Então, vamos lá. Reação entre base e ácido em solução aquosa tem a geração do quê? A gente já tinha visto anteriormente. Água e um sal. Nesse caso, o sal vai ser gerado pelo cátion vindo da base, que vai ser o Na+, com o ânion vindo do ácido, que vai ser Cl-. Então, Na+ com Cl- dá NaCl, cloreto de sódio. Feito isso, após eu escrever a equação química e ela está balanceada, que é o caso, eu vou ver qual é a relação em número de mols entre a base e o ácido. Então, o que eu verifico aqui, ó? Que a cada 1 mol de base do hidróxido de sódio está reagindo com 1 mol de ácido clorídrico. Então, essa relação aqui é o que a gente chama de relação estequiométrica, ou a relação proporcional em número de mols que as soluções reagem entre si, que os solutos reagem entre si. Então, nesse caso, significa que eu tenho a cada 1 mol de hidróxido de sódio reagindo com 1 mol de ácido clorídrico, ou seja, a proporção em número de mols entre a base e o ácido é a mesma. Então, na hora que eu vou escrever para resolver o exercício, a base dele é escrever essa relação entre as duas substâncias. Então, no caso aqui, eu sei que o número de mols da base vai ser igual ao número de mols do ácido, porque é 1 para 1. Feito isso, tendo essa relação, eu vou substituir. O que é número de mols? Nós já havíamos visto. Número de mols vai ser a concentração, no caso da solução básica, vezes o volume da base, igual a concentração do ácido vezes o volume do ácido. Substituindo o que eu tenho, concentração da base, 0,1 mol por litro. Volume da base, 50 mililitros. Isso vai ser igual. Concentração do ácido, é o que eu quero descobrir, não tenho. E o volume da solução ácida utilizada foi 25 mililitros. Então, fazendo a conta aqui, 0,1 vezes 50 é 5, igual concentração do ácido vezes 25. Então, continuando aqui, passar um traço. Então, eu sei que a concentração do ácido vai ser igual a 5, o 25 tá multiplicando, passa dividindo. Vou simplificar essa fração para ficar mais fácil de resolver. Então, aqui vai dar 1 dividido por 5. Então, a concentração do ácido vai ser igual a 5 dividido por 5 é 1. 25 dividido por 5 é 5. Vai dar 1/5, né? Então, fazendo a conta, vai dar 0, vamos fazer a conta aqui bonitinho. 1 dividido por 5 vai dar 0,2. Então, aqui eu tenho 0,2 mol por litro, correto?
Então, essa é a concentração da minha solução ácida. Ao final da reação, da reação entre a ácido e a base, nesse caso eu vou ter uma solução o quê? Uma solução neutra, porque não vai sobrar nem ácido e nem base. E a substância que está sendo formada aqui é o sal cloreto de sódio, tá ok? Então, resolvido o exercício. Vamos para o exemplo 2. O exemplo 2 é o mesmo raciocínio. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma solução ácida, aqui no caso de ácido sulfúrico, sendo adicionada a uma solução básica de hidróxido de potássio, certo? Aqui eu sei qual é a concentração do ácido que eu estou adicionando, 0,2 mol por litro, e sei que eu vou adicionar 10 mililitros dessa solução ácida, que vai ser suficiente para reagir com 20 mililitros da minha solução básica, tá? Porém, eu não sei qual é a concentração da base, é o que eu quero determinar, por isso eu vou fazer a reação entre as duas substâncias. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, escrever a reação química balanceada, a equação química balanceada entre o hidróxido de potássio e o ácido sulfúrico. Então, ó, hidróxido de potássio em meio aquoso, reagindo com ácido sulfúrico. O que nós temos? Reação entre ácido e base forma água. Então, aqui tem a formação de H2O, mais um sal. Que sal vai ser formado? Então, ó, da base vai vir o cátion, que é o K mais 1, porque só tem uma hidroxila. Do ácido vai vir um ânion, tirando aqui o hidrogênio, vai ser o sulfato, o SO4. A carga dele, descruzando as cargas, é menos 2. Então, vai ficar K mais com SO4, 2 menos. Então, cruzando, 2 vem para cá. Então, vai ficar K2 e o sulfato SO4, como é K mais, 1 vem para lá, a gente não escreve. Aquoso. Então, ficou sulfato de potássio. Diferentemente do exemplo 1, aqui a equação não está balanceada, então eu vou balancear. A gente já havia visto na revisão de balanceamento como faz. Então, ó, eu tenho 2 potássios aqui, vou colocar 2 aqui, balanceei potássio, certo? Eu tenho um sulfato, um grupo sulfato também está balanceado. Hidrogênio, eu tenho 2, com mais 2, 4, aqui eu só tenho 2, então aqui 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1 oxigênio, 2 vezes 1 oxigênio. Balanceei. Balanceei, eu vou ver qual é a relação estequiométrica entre a base e o ácido. O que eu vejo? Que eu tenho 2 mols de hidróxido de potássio para 1 mol de ácido sulfúrico. Então, aqui, essa é a relação estequiométrica entre a base e o ácido. Significa que a cada 2 mols de base, eu preciso ter 2 mols de base para conseguir neutralizar aqui 1 mol do ácido sulfúrico. Então, a relação agora não é igual. Então, no primeiro exemplo, era 1 para 1. Então, o número de mols da base era igual ao número de mols do ácido. Aqui não é isso que a gente vai verificar. Então, aqui eu tenho, ó, que o número de mols da base, ela é o quê, ó? O valor do número de mols da base é 2 em relação ao do ácido, ou seja, é o dobro. Então, o número de mols da base é o dobro do número de mols do ácido. Então, escrevi a relação, agora eu vou resolver o exercício. O que é número de mols? Concentração vezes o volume. Então, o número de mols da base, concentração da base vezes o volume da base vai ser igual a 2 vezes concentração do ácido vezes o volume do ácido. Só substituir os valores que eu tenho agora. Concentração da base eu não sei, quero descobrir. O volume da base, 20 mililitros, é igual a 2 vezes concentração do ácido, 0,2 mol por litro, e o volume do ácido, 10 mililitros. Então, concentração da base vezes 20 é igual. Então, aqui eu vou ter, ó, 2 vezes 10, 20 vezes 0,2. Então, concentração da base vai ser igual a 20 vezes 0,2. 20 que estava multiplicando a concentração passa dividindo.
Então, aqui a concentração da base vai ser igual, ó, 20 dividido por 20 é 1, 0,2 mol por litro. Coincidentemente aqui, mesmo valor do item anterior, certo? Então, aqui, ó, a gente tem a resolução. Então, o segredo para a gente fazer esse tipo de exercício é escrever a equação química corretamente e balancear. E achar qual é a relação estequiométrica aqui entre a base e o ácido, tá ok? Vamos para o terceiro exemplo, que é um exemplo um pouquinho diferente. Nesse terceiro exemplo aqui, o que foi feito, né? No exemplo 3, eu tenho uma solução de ácido clorídrico, que eu sei qual é o valor da concentração. Então, a concentração de ácido é 0,1 mol por litro e a concentração e o volume é 100 mililitros ou 0,1 litro. Então, como que eu fiz a transformação aqui de mililitro para litro? Eu só dividi por 1.000. 100 dividido por 1.000, 0,1. E eu estou adicionando essa solução, uma solução básica de hidróxido de cálcio, de concentração 0,2 mol por litro e volume 100 mililitros ou 0,1 litro. As minhas duas perguntas que eu fiz nesse exercício. A solução final, a solução resultante após a mistura e a reação, ela vai ser ácida, básica ou neutra? Então, vou ter que descobrir. E a outra pergunta é, qual a concentração do sal que vai ser formado da reação entre essas duas substâncias? Por que eu quero saber a concentração do sal? Porque do ácido e da base eu já sei a concentração. Então, eu vou calcular da substância que vai ser formada nessa reação. Então, primeiro, para a gente descobrir se a solução resultante, a solução final, após a reação entre a base e o ácido, é ácida, básica ou neutra, primeira coisa, eu vou ter que calcular o número de mols que eu tenho para essa concentração e para esse volume de ácido, e a mesma coisa para a concentração e volume da base que foi misturado. Então, como que a gente calcula o número de mols? Lembrando, número de mols, então aqui do ácido vai ser igual concentração do ácido vezes o volume do ácido. E para a base vai ser número de mols da base é igual concentração da base vezes o volume da base, correto? Como eu vou multiplicar duas grandezas diferentes aqui, sendo que uma das grandezas, que é a concentração, a sua unidade tem uma parte relacionada com o volume, quando eu for multiplicar pelo volume, tem que estar na mesma unidade. Por isso que eu não vou usar 100 mililitros, eu já vou usar 0,1 litros após a transformação. Então, eu peguei 100, dividi por 1.000, eu obtive 0,1 litros. Então, aqui fazendo o cálculo, eu vou ter número de mols do ácido igual 0,2 mol por litro da concentração do ácido vezes 0,1, que é o volume, em litros. Então, o número de mols do ácido vai ser igual a 0,02 mols. Então, eu estou misturando aqui nessa solução de ácido, eu tenho 0,02 mols de H+. Vou fazer o mesmo raciocínio para a base. Então, o número de mols da base vai ser igual à concentração da base. Opa, eu fiz errado, né? Eu troquei. Aqui era do ácido, então aqui é 0,1. Vou fazer a correção aqui, ó. 0,1, então aqui vai dar 0,01, tá? Agora aqui da base, 0,2 vezes 0,1, que é o volume. Então, o número de mols da base vai ser igual a 0,02 mols. Então, eu tenho aqui, estou adicionando 0,02 mols de hidróxido de cálcio para reagir com 0,01 mol de ácido clorídrico. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou escrever a equação química balanceada e vou ver qual é a proporção entre a base e o ácido. Então, quando eu tenho reação entre base e ácido, eu tenho a formação de H2O, água, mais um sal, correto? O sal aqui, o cátion vai vir da base, então, ó, descruzando as cargas elétricas, então aqui é cálcio 2+. E aqui eu tenho o cloro, que vai ser o cloreto Cl-1. Então, cálcio 2+, vem 2 para cá. E 1 do cloreto vem 1 para cá. Então, vai formar o cloreto de cálcio.
CaCl2. Escrevi, balancear a equação. Então, vamos lá, ó. 2 cloros desse lado, 2 cloros desse lado. Um cálcio de cada lado, correto? Hidrogênio, 2 aqui com mais 2, 4. Então, aqui, 2 vezes 2, 4. Oxigênio 2, a equação está balanceada. Feito isso, o que eu quero descobrir agora? Qual é a relação entre a base e o ácido? A relação estequiométrica entre os dois é a cada 1 mol de hidróxido de cálcio reage com 2 mols de ácido clorídrico. E eu já vou ver qual é a relação para o sal, porque a gente vai ter que descobrir qual a concentração do sal. Então, aqui, ó, lembra, quando não tem nada, significa que é 1 mol de cloreto de cálcio. Então, a relação que eu tenho, vamos colocar da água também. Então, aqui vai ser 2 mols para água. A relação estequiométrica que eu tenho é essa daqui. Então, o que significa, ó? Que a cada 1 mol de hidróxido de cálcio reage com ou neutraliza 2 mols de ácido clorídrico, produzindo 2 mols de água e 1 mol de cloreto de cálcio. Tá? E o que isso tem a ver com a gente agora descobrir se a solução é ácida, básica ou neutra, né? Para a gente descobrir, a gente tem que ver se vai sobrar base. Se sobrar base, a solução é básica. Se sobrar ácido sem reagir, a solução final é ácida. Se toda a base que foi colocada reagiu com todo o ácido que foi colocado, então a solução vai ser neutra. Então, para isso, eu vou ver agora as quantidades que eu calculei em números de mols que eu tenho reagindo aí para cada uma das substâncias. Para a base, a gente viu que são colocados 0,02 mols de base. E para o ácido, seriam 0,01 mol de ácido. Para fazer a análise, eu tenho que obedecer essa relação aqui em azul. A cada 1 mol, que essa é a proporção estequiométrica, de base, eu tenho 2 mols de ácido clorídrico, de ácido. Então, o que significa? Ó, que a quantidade de ácido vai ser o dobro em relação à quantidade de base, tá? Então, se a quantidade de ácido é o dobro, eu posso dizer que quando eu estou indo da base para o ácido, eu estou dobrando a quantidade. Estou multiplicando por 2. Deixa eu pegar um aqui de outra cor. Eu estou multiplicando por 2. E se eu estiver fazendo o processo inverso, indo do ácido para a base, eu estou dividindo por 2. Está caindo a metade. Usando esse raciocínio, se eu tenho 0,02 da base indo para o ácido, eu teria que ter, ó, dobrando, eu teria que ter 0,04 mols de ácido. E eu não tenho, eu tenho menos que isso. Certo? Porém, se eu usar o raciocínio inverso, se eu tenho, ó, 0,01 mol de ácido, eu tenho que ter a metade de hidróxido de cálcio, ou seja, 0,01, a metade de 0,01 é 0,005. Então, quanto que vai reagir aqui? 0,05 mols da base reage com 0,01 mol do ácido. Então, aqui, ó, é quanto reagiu. Essa daqui é a quantidade que reagiu, certo? Então, é essa quantidade que vai me determinar se vai sobrar ácido ou base. Então, ó, o que vai sobrar ao término da reação? Então, se eu fizer a diferença das quantidades, o que eu vou ter? Eu coloquei 0,02 mols de hidróxido de cálcio, porém, reagiram só 0,05 mols. Logo, vai sobrar, fazendo a diferença, 0,05
15 mol. Aqui, no caso do ácido, eu coloquei 0,01, reagiu 0,01, não sobrou nada. Então, eu já sei que ao término da reação, respondendo a pergunta aqui, inicial, ao término da reação, vai sobrar o quê? Base, ó, sobrou base. Então, a solução é o quê? A solução final é básica. Por que que é básica? Porque sobra base ao final da reação. Então, a solução aqui é a base. Correto? Tá, agora ele tá pedindo pra gente calcular a concentração de sal formado. Vocês viram que para fazer a análise aqui, se a solução é ácida, básica ou neutra, eu usei só as relações aqui entre a base e o ácido. Agora, como eu sei as quantidades exatas que reagiram tanto da base quanto do ácido, eu consigo determinar quantos mols de sal foram formados. Pela estequiometria, é 1:1. A cada 1 mol de base forma 1 mol de cloreto de cálcio. A cada 1 mol de base que reage, forma 1 mol de cloreto de cálcio. Ou seja, reagiram quantos mols de base? 0,005. Logo, foram formados 0,005 mols de cloreto de cálcio, porque a relação é a mesma, ó, 1:1. Então, se reagiu 0,005, então formou 0,005. Sabendo disso, para eu calcular a concentração agora de sal que ele pede aqui, né, formado, eu vou usar concentração do sal ou do cloreto de cálcio vai ser igual ao número de mols de sal que foi formado dividido pelo volume final da solução. Então, é essa equação aqui que eu vou usar, certo? Lembra, a concentração é número de mols dividido pelo volume. Para eu poder fazer o cálculo, então, eu tenho que descobrir qual que é o volume final da solução. Por que o volume final? Então, vamos voltar lá no início. Eu tinha 100 mililitros de ácido, eu adicionei mais 100 mililitros de base. No final, eu vou ter 200 mililitros. Então, o volume da solução aqui vai ser o volume que eu tinha de ácido mais o volume adicionado da base. Então, o volume da solução vai ser igual a 100 mais 100 mililitros. Ou vou já usar o volume em litros, 0,1 mais 0,1. Então, o volume da solução é igual a 0,2 litros. Feito isso, agora é só fazer o cálculo. Então, a concentração de sal vai ser igual ao número de mols de sal que foi formado, ou seja, 0,005 mol, dividido pelo volume final, que é 0,2 litros. Então, a concentração de sal vai ser igual a 0,025 mol por litro. Então, tá aqui a resposta à segunda pergunta. Então, só para enfatizar, esse daqui é o número de mols de sal formado, correto?